Então, minha gente, eu voltei aqui para falar, tentar agora dar mais producência para o propósito desse veículo de comunicação aqui com vocês. Tudo vai ser bem espontâneo, tipo assim, eu não tô habituada com isso aqui, minha intenção não é ser uma blogueirinha, tá? Minha intenção é ser só espontânea, de conversar do mesmo jeito que eu e meus amigos conversamos nas palestras ou nos eventos ou no grupo do WhatsApp acerca do inflamatório. E esse primeiro vídeo tem a intenção apenas de trazer esclarecimentos gerais do que é a doença inflamatória intestinal, que isso aqui sirva só de uma consulta, principalmente para quem está chegando agora. Os outros vídeos talvez sirvam mais para quem já tem mais tempo a doença, mas precisa de mais vivências ou mais conhecimento, até técnico também, já que eu pretendo trazer alguns artigos, enfim, vamos ver. Mas eu queria falar o que são as doenças inflamatórias intestinais, porque se usa esse termo, doença inflamatória, então, né, existe alguma inflamação, enfim. As doenças inflamatórias intestinais hoje são classificadas em dois grandes grupos, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, né, apesar dela estar classificada como doença inflamatória intestinal, ela se manifesta da boca até o ânus. Pode se manifestar. Eu já vi uma amiga minha se manifestou nessa parte da orofaringe, né? Orofaringe, por aqui assim, nessa parte oral. Então, foi por aqui, achava-se que era um problema de garganta e era uma úlcera, duas úlceras grandes, com características de natureza de doença de Crohn. Então, a doença de Crohn vai da boca até o ânus. A retocolite vai do reto até o cólon, do intestino grosso, né? De vez em quando aqui a gente vai botar uns desenhos, mas é muito fácil de botar no Google. Você coloca lá cólon, não vai botar doença de Crohn e retocolite que você vai ficar louco das informações do Google. Mas, se você quiser ver o desenho do intestino, do cólon, do intestino grosso até o reto. O que diferencia as duas na hora de se fazer a análise mesmo é a questão das úlceras, né? As úlceras da retocolite são mais superficiais no epitélio intestinal, então elas são mais superficiais e provocam muitas vezes sangramento. E a doença de Crohn, as úlceras elas tendem a ser mais profundas, elas tendem a atravessar o epitélio intestinal. Em alguns casos ocorre aquilo que eu mencionei lá atrás no meu diagnóstico, de você ter uma fístula, que é o quê? Uma úlcera que ela começa a crescer para vir para fora da cavidade abdominal ou perianal ou vaginal, e ela faz um trajeto, e esse trajeto é inflamado e tem pus, e gera abscesso e aquela coisa toda. Então são úlceras muito mais agressivas, e é por isso que se diz que a doença de Crohn tem características muito mais assim graves, muito mais a doença de Crohn é mais grave do que a retocolite ulcerativa. As doenças em si, em termos de causa, a medicina ainda não tem um parâmetro específico fechado para dizer qual é a causa. Então se diz que a causa tem vários fatores, ou seja, é multifatorial. Sendo que desses multifatores se cita sempre o estresse, a alimentação industrializada, não se sabe se vacinas, mas enfim, vírus e bactérias que a pessoa tenha tido e a administração de, às vezes, antibióticos. Então, uma série de fatores ainda estão orbitando qual que seria a causa. E ainda se mapeou que há uma predisposição genética no indivíduo que manifesta essas doenças. Então, quando você tem um indivíduo com a predisposição e um desses fatores age, a doença eclode, a doença aparece. Por isso que pode aparecer em qualquer fase da vida. Tem criança que com 2 meses já manifesta, e é por isso que a gente fica... Então o estresse e outras coisas podem não influenciar, a gente não sabe se o que é vivenciado pelos pais em termos de exposição a bactérias e vírus e tudo mais possa ter influenciado nessa predisposição genética desse indivíduo que é bebê. Como a gente tem na ABAD, casos lá de crianças que têm a doença de Crohn manifestada já com 2, 3 anos de idade. Então, assim, essas doenças têm, então, assim, se não tem cura, causa multifatorial,
E essas causas multifatoriais e o manifesto dessa doença tem como base autoimune, ou seja, essa criticidade desses fatores que vão ser deletérios na saúde desse indivíduo faz com que o sistema autoimune dele reaja a esses fatores, inclusive genéticos, através do seu sistema autoimune, ou seja, através do seu sistema de defesa. O corpo tenta se defender disso. Só que na hora que ele tenta se defender, ele não acha alguma coisa, ele não acha uma bactéria para atacar, ele não acha um vírus para atacar, ele vai no intestino e começa a atacar. Então as células de defesa começam a ir lá no intestino e dá pau no intestino até necrosar, que foi o meu caso. As células de defesa atacaram tanto que chegaram a necrosar partes do meu intestino, eu tive que abrir e tirar. Então, entendendo mais ou menos como funciona nesse tipo de caracterização, não adianta a gente se aprofundar mais, porque aí só mesmo o médico patologista, o médico gastroenterologista interessa o desdobramento disso. A gente tem que entender conceitualmente e até se desenhar mentalmente como é que a doença se manifesta, porque eu acho que quando a gente começa a entender pelo menos isso, fica assim mais esquematizado, mais organizado, porque assim, receber o diagnóstico de doença não tem cura não é fácil, parece que você não vai confiar em ninguém. E essa é a sensação que a maioria tem. Se não tem cura, eles não sabem o que fazer. Os médicos não sabem fazer, e não é bem assim. Os médicos vão saber o que fazer. Mas nesse momento, a gente fica para aqui, só para a gente ter desenhado o que são as doenças inflamatórias intestinais. Era isso que eu tinha para entregar aqui nesse vídeo. E no próximo, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Beijo!